Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar nessa quinta-feira. Semana de Copas. Brasileiros em ação na Libertadores. Ontem teve um jogaço. Botafogo ganhou do Palmeiras. Vou te mostrar daqui a pouquinho. O Atlético tá de olho nesses rivais na Libertadores. Só que hoje é Copa Sul-Americana. Boca Juniors contra o Cruzeiro na Bombonera, em Buenos Aires. Duelo que já decidiu Libertadores em 1977. E essa vez tem um temperinho do reencontro do goleiro Cássio com o time argentino. Duas das camisas mais pesadas do futebol sul-americano, em um dos estádios mais temidos pelos adversários. Em 54 jogos oficiais contra clubes brasileiros na Bombonera, o Boca Juniors só perdeu 8 vezes. E uma das derrotas foi para o Cruzeiro. 1994, fase de grupos da Libertadores. Bombonera lotada. 30 mil torcedores empurrando o time da casa. Até o Maradona estava na arquibancada. A pressão lá é muito grande, né? Dão pressão na arbitragem, dão pressão dentro do campo, a torcida empurra muito o time. Paulo Roberto era o capitão do time, que tinha o jovem Ronaldo em início de carreira no ataque. Tem a chance por cobertura, que beleza! McAllister tira e mete pra fora. E o Dida pegando tudo no gol. Vamos lá com o Boca, olha o Boca chegando à posição legal, Dida! Foram 5 defesas difíceis no jogo. Dida! E realmente o Dida teve um papel importantíssimo em momentos de pressão, momentos difíceis. Ele fez defesa que, se a gente tomasse um gol naquele momento, a pressão seria muito maior. Papel importante também teve o Paulo Roberto, que fez um dos gols da vitória por 2-1. É gol! Gol do Cruzeiro! Deus me abençoou ali na hora que eu fiz o gol num momento importante. De lá para cá, Cruzeiro e Boca se enfrentaram outras 4 vezes na Bombonera e o Cruzeiro não venceu nenhuma. Hoje à noite, o time volta ao estádio com o desafio de repetir o feito de 30 anos atrás. Estava torcendo muito para que fosse o Boca, né? Para ter essa sensação de jogar lá naquele estádio, né? Todo mundo que joga lá fala que é muito gostoso de jogar e eu gosto de jogar esses jogos. O Boca Juniors é o adversário internacional que o goleiro Cássio mais vezes enfrentou na carreira. 8 partidas. Entre elas, a que levou o Corinthians ao título da Libertadores em 2012. E a Bombonera foi o palco de uma das partidas mais marcantes da trajetória do goleiro em 2022. Ele foi protagonista da classificação do Corinthians às 8ª de final da Libertadores. Defendeu 2 cobranças de pênalti. Todo grande clube, o grande time começa por um grande goleiro, né? E o Cruzeiro tinha o Dida. Eu espero que o Cássio possa fazer um pouco também do que ele sabe para ajudar o Cruzeiro. Mais uma oportunidade para o Cássio e para o Cruzeiro fazerem história na Bombonera. É um jogo desse que o grande jogador aparece. O Cruzeiro tem grandes jogadores nesse ano, tem grandes jogadores. Eu espero que eles possam aparecer bem, com personalidade, com frieza na hora que tiver que ser provocado, saber passar por cima da provocação e conquistar uma grande vitória que tem potencial e pode fazer isso. Você viu, né? A Bombonera não é temida, não é à toa. Nesse século, o Cruzeiro perdeu os 2 duelos que fez lá no estádio argentino. Vamos relembrar? Primeiro, em 2008, 8ª de final da Libertadores. Juan Román Riquelme, aos 6 minutos, abriu o placar para o time argentino. O goleiro era o Fábio. Hoje o Riquelme é presidente do Boca. Nesse mesmo jogo, aí na segunda etapa, olha quem fez uma jogada individual pela esquerda e ampliou para o time do Boca. Jesus Dátulo, que na época estava jogando no time argentino, depois se tornou jogador e queridíssimo pela torcida do Galo. Aos 32 minutos, o Fabrício diminuiu a partida. No final ficou 2-1, o Cruzeiro perdeu o jogo da volta por 2-1 no Mineirão e acabou eliminado. Corta agora para 2018, quartas de final da Libertadores, Cruzeiro e Boca Juniors também na Bombonera. Zarate fez 1-0 para a equipe chinês e 1-0 Boca Juniors. E aí, na segunda etapa, o Pérez vai ampliar para a equipe do Boca Juniors. Nesse momento, o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, porque ficou muito marcante nesse jogo a expulsão do Dedé. Depois desse choque aqui, o juiz foi ao VAR, deu o cartão vermelho pro Dedé. E depois você vai se lembrar, o cartão vermelho foi anulado, o Dedé jogou a segunda partida e foi expulso de novo.
No jogo da volta no Mineirão, empate 1-1, o Boca passou. Você viu, né? O Cruzeiro se deu mal nesses 2 encontros no século na Bombonera. Só que agora é vida nova, Copa Sul-Americana. Vamos ver o possível time do Seabra para a partida de hoje à noite? O time é do Seabra, mas quem vai comandar a equipe à beira do campo é o Wesley Carvalho, porque o Seabra não tem a licença da Conmebol para comandar o time na beira do campo. Cássio, William, Zé Ivaldo e João Marcelo, que volta ao time depois de suspensão. Marlon e Romero também devem voltar à equipe. Matheus Pereira comandando o meio de campo para tentar acionar a dupla de ataque Caio Jorge e Lautaro Dias, que estão buscando uma química para esse jogaço de hoje à noite. Tem Sul-Americana, hein? O Cruzeiro joga às 9h30 da noite contra o Boca Juniors, lá no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. Essa partida é a de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai contar com o retorno do zagueiro João Marcelo. Ele tinha sido suspenso contra o Atlético e substituído por Vidalba no Campeonato Brasileiro, né? Agora na Sul-Americana ele volta. Mas há dúvidas em relação ao lateral esquerdo e ao meio-campo. Na defesa, Kaique e Marlon brigam por posição, enquanto Wallace e Romero disputam vaga para atuar ao lado de Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Estão fora da partida o Rafa Silva e o Gabriel Veron, atacantes lesionados. Jonathan Jesus e Fabrício Peralta não estão inscritos na Copa Sul-Americana. É o torcedor cruzeirense ligado nesse jogo do Cruzeiro, 9h30 da noite hoje. E todos os ingressos para os visitantes, em torno de 2.000 ingressos, foram vendidos. Ou seja, o torcedor cruzeirense embarcou para a Argentina. Foi acompanhar o Cruzeiro lá em La Bombonera. Time muito organizado. Agora, eu quero perguntar a você, Valuzeiro. Veja bem, não entendam mal a pergunta que eu vou fazer, porque eu não estou insinuando nada, hein? É uma pergunta como qualquer outra. A inexperiência do Seabra, principalmente para esse tipo de jogo e de confronto, te preocupa até um certo ponto? Não, Paulo? com sinceridade não. Porque chega um momento que o técnico vai viver esse tipo de confronto. E assim, se a gente for pensar numa escala, não estou comparando adversários, o mata-mata da Sul-Americana para o Seabra começou antes desse jogo. Porque quando ele assume o Cruzeiro, ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ali naquele jogo contra o Alianza, depois ele empata com o La Calera, na segunda parte da fase de classificação, ele tinha... o Cruzeiro se via obrigado, nem vou falar do Seabra, o Cruzeiro se via obrigado a vencer os próximos 3 jogos para continuar alimentando alguma chance de classificação em segundo, talvez. E é onde que ele volta e vence o Alianza por 3-0, vence o La Calera por 1-0 e vence a Universidade de Quito por 1-0 no Mineirão. E aí, com aquele improvável empate, pelo menos para mim, entre La Calera e Alianza, o Cruzeiro consegue se classificar em primeiro lugar. Claro, eu não estou comparando esses times todos, você pode juntar a melhor etapa desses times, que não vai dar meio Boca Juniors, mas ele já viveu essa situação de encarar o Cruzeiro, de assumir o Cruzeiro em meio a uma pressão quase que obrigatória de vencer, quase não, obrigatória de vencer os jogos para se classificar. Chega um momento que o técnico tem que encarar esse tipo de jogo. Chegou o dia para o Seabra. É isso. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom durante a temporada 2024, levando esse Cruzeiro antes dos reforços à colocação que está hoje no Campeonato Brasileiro, e um dia ele teria esse jogo para encarar, e tenho certeza que, sendo profissional, o profissional deve ficar muito feliz por esse tipo de desafio. É fruto do trabalho dele. Qual o desafio? O Cruzeiro busca uma vaga inédita na Copa Sul-Americana e tenta encerrar um longo jejum de vitórias contra o Boca Juniors neste século. Com o objetivo de conquistar o título da competição, o time começa a disputar as oitavas de final contra um adversário tradicional, o Boca Juniors, na Bombonera, nesta quinta-feira. Este é um confronto histórico que alimenta a rivalidade entre as equipes. O Cruzeiro já venceu o Boca Juniors na Bombonera há 30 anos, em um jogo memorável pela Libertadores de 1994. No entanto, desde o início do século, o Boca tem sido uma pedra no sapato do time celeste, eliminando-o 2 vezes na Libertadores. Agora, os duelos com o Boca representam uma oportunidade para o Cruzeiro avançar na competição e buscar o tão sonhado título, após o investimento de R$180 milhões em reforços. A equipe busca fazer história na Sul-Americana e mostrar seu potencial nesta edição do torneio. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações.
Até mais, Nação Celeste. Vamos pra frente.